Oi meninas, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Eu estou gravando hoje o estudo de uma maneira um pouquinho diferente. O estudo dessa semana eu não vou usar o material que a gente tem usado nos outros vídeos. Hoje de manhã, agora há pouquinho, eu estava orando e estava assistindo um vídeo de um pastor que eu gosto bastante. Estava refletindo sobre algumas coisas e eu quero parar um pouquinho o material, porque hoje eu tenho um recado muito direcionado àquilo que o Senhor colocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, meninas, aquilo que o Senhor coloca no nosso coração sempre tem que bater com aquilo que está na palavra, né? A palavra do Senhor diz que o nosso coração é enganoso, mas quando o Senhor nos dá uma orientação que vem sempre vem de encontro com as escrituras, né? Toda a orientação que o Senhor nos dá não contraria aquilo que ele é e nem aquilo que ele fala. E para que eu saiba o que ele fala, eu preciso conhecer a Bíblia. E se eu não conheço, eu vou pesquisar, né? Hoje a gente tem uma facilidade muito grande de pesquisar as coisas, né? Então, sempre quando tem algum versículo que vem à minha mente, eu não lembro a referência, eu procuro, eu vou pesquisar para ver se é aquilo mesmo. E ontem eu estava indo trabalhar, ao rigor, Senhor Jesus, e eu estava lendo o livro de Daniel. Eu tenho lido o livro de Daniel, e eu estava lendo, para quem nunca leu, o livro de Daniel é um livro profético, é um livro, no finalzinho dele ali tem algumas coisas bem complexas, e fala sobre o fim dos tempos também, e quem caminha mais próximo de mim sabe que eu sou apaixonada por esse tema. A volta de Jesus. Eu amo esse tema, eu gosto de estudar sobre esse tema. Eu sou uma curiosa, não sou teóloga, mas eu gosto muito desse tema porque é o dia que eu anseio. É o dia que eu anseio. E é um assunto que me dá vontade de chorar porque é o dia que eu anseio, né? E é o dia que nós precisamos ansiar. Porém, meninas, o que acontece? Antes desse dia chegar, há muitas coisas acontecendo. E há muitas coisas para acontecer. E eu acho que a gente não tá muito ligada nisso às vezes. A gente tá tão ligada com as nossas vidas, as nossas coisas, que a gente, durante os nossos dias, a gente acaba esquecendo isso, né? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero trazer à memória a palavra do Senhor que está lá em Mateus 24, que é o meu texto favorito, um dos meus textos favoritos, que fala a respeito da volta de Jesus. E eu sempre, quando as pessoas perguntam, né, a questão do livro de Apocalipse, gente, eu tem muita coisa no livro de Apocalipse, na verdade, a maioria das coisas que estão ali eu não entendo, são mistérios para mim, e eu acredito que é mistério para todos. A gente tem linhas aí de estudo, enfim, mas tem coisas que o Senhor não nos permite saber, e eu creio nisso. Creio que o Senhor não nos permite desvendar todas as coisas, porque Ele é soberano e Ele tem o controle de toda a sabedoria. Então, Mateus 24 fala sobre a questão da volta de Jesus, do fim dos tempos, e é um texto mais simples de entender, né? Para quem tem medo do fim dos tempos, para quem tem medo da volta de Jesus, eu vou dizer para você que você precisa orar ao Senhor e pedir perdão. A gente não tem que ter medo. A gente tem que ansiar por esse dia. Porém, quanto mais esse dia se torna próximo, mais as coisas estão acontecendo. Então, se você nunca leu Mateus 24, faça isso. Leia com atenção, peça sabedoria ao Espírito de Deus, que ele vai, com certeza, ele vai falar ao seu coração. E ontem eu estava, voltando ao que eu estava falando, ontem eu estava indo trabalhar e eu estava lendo o livro, o capítulo 7, 6 ou 7 de Daniel, e estava falando sobre algumas criaturas, sobre os chifres, sobre os olhos, e eu li aquilo e eu falei, Deus, falei, Pai, como a realidade do céu, ela é diferente da realidade da terra. É muito diferente, né? A gente não dá para mensurar. Eu fiquei refletindo sobre isso ontem,
E hoje, conversando com uma amiga, conversando com ela, e mais uma vez o Senhor colocou isso no meu coração. Falou, Érica, as coisas do céu não são iguais às coisas da terra. A dinâmica do céu não é igual. A dinâmica espiritual, ela não é igual à dinâmica humana, né? E isso é algo que me intriga muito. Porque a gente não trata o reino espiritual como a gente deveria tratar. E isso é muito grave, meninas. Isso é muito grave. Eu parei o material nessa semana porque eu quero abrir os olhos de vocês. Na verdade, eu tô aqui, instrumento do Senhor. Quem quer abrir os olhos de vocês e os meus também é o Senhor. A gente precisa tomar muito cuidado, meninas, porque nós estamos a caminho do fim de todas as coisas, do dia em que o Senhor vai voltar. E é algo que eu falo para os meus filhos constantemente. Eu falo, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E eles sabem disso. Eles não entendem, né? Os menorzinhos não entendem. E eu achei muito bonitinho, porque eu amo arco-íris. Eu acho, gente, tem coisas assim que eu até dispara meu coração. Quando eu vejo um arco-íris, eu me lembro da aliança do Senhor conosco e eu amo ver o arco-íris. E o Daniel fala assim para mim, mamãe, o arco-íris. Jesus está falando conosco. E eu acho tão bonitinho ele falar isso. E ele fala assim, mamãe, Jesus está voltando. Olha quantos arco-íris já teve esse ano, né? E eu falo, gente, o que será que passa na cabeça dele, né? Mas é algo que eu alimento sim, porque é a verdade. Aqui em casa, a verdade é essa, que nós cremos, repetimos e confessamos que Jesus é o Senhor e que Jesus vai voltar. E já está voltando. A gente não sabe o dia nem a hora, né? Então, lá em Mateus 24, traz todo o panorama, né? Que você vai ler, se você nunca leu, você vai ler e vai ver que muitas coisas nós estamos vivendo, né? Nós estamos vendo um cenário. Se você não está vendo, eu peço que você abra os seus olhos e peça para o Senhor abrir os seus olhos espirituais. Nós estamos vivendo um cenário mundial, se preparando para que o anticristo governe. Ah, Érica, que história é essa de anticristo? Tá na Bíblia, tá? Não é invenção minha. O anticristo, ele vai se opor a tudo que é do Senhor e ele vai se opor a nós também, porque nós somos do Senhor, né? Então, a gente precisa abrir os nossos olhos e nós precisamos prestar atenção que sutilmente o diabo está querendo entrar nas nossas casas e nas nossas famílias. E nós precisamos, como mulheres de oração, de intercessão, mulheres do Senhor, nós precisamos estar atentas. Não é mais tempo, meninas, da gente só achar que Deus vai nos abençoar com carro, casa própria e prosperidade no nosso trabalho, no nosso comércio e vai dar prosperidade financeira para os nossos filhos. Não é tempo mais da gente só achar que Deus vai fazer isso. Ele pode fazer isso, ele pode. Mas Deus está nos chamando, a gente tem falado muito sobre isso nesses últimos estudos, para a gente olhar para uma esfera celestial. Isso é muito complexo, sair da esfera humana para sair para a esfera celestial. E isso é um comportamento que eu preciso ter dia a dia, não é uma semana só, ou um mês, eu vou buscar num mês para o próximo mês, não. É dia após dia. E uma coisa que eu tenho pedido muito, muito ao Senhor, meninas, é que o Senhor nos ajude a nos manter de pé. E eu já falei isso para vocês. Imagina você dedicar a sua vida, imaginar que você está dedicando a sua vida a Deus e no final das contas o Senhor dizer para nós, eu não te conheço. Por isso que eu quero frisar com você nesse dia. Quero frisar e quero apoiar mais uma vez aquilo que eu já tenho falado. Meninas, tenha um relacionamento com o Senhor pessoal. Tenha um relacionamento com o Senhor. Érica, como que eu faço isso? Eu não sei fazer isso. Ore, leia a Bíblia, escute um louvor, coloque as suas mãos na sua casa, ore pela sua casa, ore pelos seus filhos, pelo seu esposo. Coloque as mãos nas camas, coloque as mãos nos travesseiros, profetiza,
A sua boca, se você é do Senhor Jesus, a sua boca é dele, você tem autoridade para isso, sabe? O Senhor, ele tem mostrado coisas tremendas para aqueles que têm buscado a ele. E são coisas, meninas, que vão na contramão de tudo o que o mundo prega. De tudo que o mundo prega. No sábado a gente teve o nosso encontro. Eu falei sobre isso e repito. A sociedade nos cobra, mas nós não temos que ser como a sociedade nos cobra. Nós somos filhas de Deus. Nós somos servas do Deus Altíssimo. Então quem tem que dar um norte daquilo que nós temos que ser e fazer é a Bíblia, é a palavra. Você pode ler livros, você pode buscar literaturas, mas a nossa regra de fé e prática é a palavra. Meninas, eu estou fazendo aqui um apelo para vocês. Com um coração assim, eu tô com o coração angustiado hoje, porque eu tenho visto e ouvido muitas coisas. A gente acompanha pessoas, a gente ajuda pessoas e a gente tem visto o quanto o diabo tem assolado famílias inteiras. É tempo de se posicionar. É tempo de parar de achar que Deus só está nos abençoando na vida material. É tempo de parar com isso. Eu conheço pessoas, queridas, eu não estou dizendo que prosperidade é do diabo. Em nome de Jesus, não distorçam aquilo que eu estou falando, tá? Porque quem distorce as coisas é Satanás. Então, não façam isso. Eu não estou dizendo que prosperidade é do diabo, mas eu vou dizer para vocês, eu conheço pessoas que não têm condição, que têm condição muito complexa, financeiramente falando. E são pessoas que Deus fala, que Deus usa, que Deus tem derramado sobre elas. E também conheço pessoas que são muito bem financeiramente. E Deus também tem derramado sobre essas pessoas. Então, queridas, bênção financeira não é termômetro. Tá? Não é termômetro. Cuidado com isso. Eu tenho escutado, a gente vai escutando, né? Às vezes a gente pega o microfone para dizer, arrumei um emprego, arrumei uma casa, comprei um carro. E isso me incomoda porque, não porque é pecado fazer isso. Não, é bênção de Deus. Todas as coisas boas são bênção de Deus. Mas dificilmente nós vemos alguém dar o testemunho de que um filho se converteu, ou de que o esposo veio para Jesus, ou de que foi batizado com o Espírito Santo, ou que Deus deu um dom novo. Cuidado, meninas. Cuidado, nós estamos substituindo as coisas. E isso não é legal. Então, algumas orientações que eu quero trazer para vocês nessa manhã, em nome de Jesus. Primeira coisa, leia Mateus 24. Se você já leu, leia novamente. Leia até que o Senhor tenha permissão sua para explodir essa palavra dentro do seu coração. Para que isso entre no seu coração de uma maneira definitiva. Segunda coisa, não perca o Senhor de vista. Continue orando. Eu tenho falado isso para algumas meninas. Aquele dia que você não tem força para orar. Eu já compartilhei com vocês. Tem dia que eu não tenho força para orar, gente. Eu só tenho força para chorar. E eu digo para o Senhor, Senhor, eu não sei nem o que dizer para o Senhor. Mas o Senhor sabe. Então recebe as minhas lágrimas. E eu creio que o Espírito Santo, ele traduz essas lágrimas em oração ao Senhor. Eu creio nisso. Eu creio firmemente nisso. Então, meninas, não baixem a guarda. Não abram mão dos princípios bíblicos. Não abram mão dos princípios que o Senhor traz para nós. Não negociem. Não brinquem. Eu não quero brincar, você não deve brincar com aquilo que Deus não está nos oferecendo. Cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide dos seus filhos, de perto, ali, ó, bem pertinho. Seu filho tá com o celular na mão assistindo o vídeo, vai lá fuxicar. Tá assistindo o quê? Tá ouvindo o quê? Mas é adolescente, não interessa. É adolescente, mas é teu filho. O controle e o governo da sua casa estão nas mãos dos pais. Não é na mão da escola, não é na mão
de professor de judô, de futebol, é na mão dos pais. Então vai lá, olha o que seu filho está ouvindo, o que seu filho está assistindo, assiste junto, esteja junto. Ah, Érica, mas eu não tenho tempo. Arrume tempo. O teu filho, os seus filhos, os meus filhos, são responsabilidade nossa. Não terceirize a responsabilidade dos seus filhos para outras pessoas. Esteja junto. Porque mesmo estando junto, muitas vezes as coisas passam desapercebido. Muitas vezes. Eu tenho muitos testemunhos das crianças, tá? De criança de 6 anos, de 9 anos, que mesmo a gente fuxicando e estando junto, tem hora que o Senhor fala assim: ei, abre teu olho, aquilo ali não é bacana. E a gente acorda e vai lá e corrige. Então prestem atenção nos filhos, prestem atenção no ambiente da casa de vocês. Às vezes a gente entra em casa, tá aquele ambiente pesado, né? Fala, nossa, mas eu gosto tanto de ficar na minha casa, às vezes parece que eu não quero ficar. Ore, profetiza, guerreie, aprenda princípios de batalha espiritual. Meninas, batalha espiritual não é só pra gente que trabalha com libertação, com cura, com o pessoal da intercessão. Batalha espiritual é para todo crente. Eu não sei que momento da história que alguém disse para as pessoas que só pode batalhar quem é da intercessão. Pela sua casa, batalhe você. Profetize você. Eu vou dizer para você, vou te dar uma receita daquilo que eu faço. Se você tem dificuldade, você pode seguir essa receita, tá bom? Eu oro, eu vou orando pela casa, peço ao Senhor, eu digo, Senhor, em nome de Jesus, coloque os teus anjos nos umbrais da minha casa. Coloque 2 varões, 2 anjos na porta da minha casa. Quem entrar na minha casa e tiver algo que não vem do Senhor, esse algo vai ficar lá fora, porque as pessoas que entrarem na minha casa vão ter que sentir a sua presença, Senhor, porque essa casa é tua. E eu vou orando, e eu vou intercedendo. De madrugada, às vezes eu acordo para beber água e vou orando com as crianças, vou orando na cama, ponho a mão e oro. Vou orando pelo pastor, oro por ele, né? Falo, Deus, enquanto ele está dormindo, eu falo, Deus, em nome de Jesus, guarda a vida do meu esposo, porque antes de ser pastor, ele é meu marido. E eu sei o peso espiritual que uma família pastoral carrega. Então eu vou dizendo, Senhor, em nome... E mesmo que sua família não seja uma família pastoral, todas as famílias estão sofrendo ataques do inferno. Então eu oro, eu digo, Senhor, em nome de Jesus, tampa os ouvidos, os olhos e o coração do meu marido para as ciladas do inferno, para as mulheres imorais, para os homens imorais, para o homem e para a mulher má. Quando o Alexandre está saindo com as crianças para a escola, eu digo, Senhor, acampa teus anjos ao redor desse carro. Protege do acidente. Gente, isso é batalha espiritual. Batalha espiritual não é só você pôr a mão e expulsar um demônio, não. Isso é o auge do negócio. É guerrear, né? É proferir. A palavra do Senhor diz para nós que quando a gente aceita Jesus, a gente precisa confessar Jesus. Não é isso? Confessar, falar. Meninas, as nossas palavras têm muito poder. E dentro da nossa casa, muito mais, porque nós temos autoridade sobre esse ambiente. Ai, é tanta coisa que eu queria contar para vocês, ensinar para vocês, mas num vídeo não fica... Não dá. Daria um vídeo de umas 5 horas. Então, assim, meninas, orem pelas casas de vocês, pelos maridos, pelos filhos. Se você não é casada ainda, ore pelos seus pais, o ambiente que você está. Abençoe o ambiente que você está. Se você tem costume de falar palavrão dentro da sua casa, pare, em nome de Jesus, porque palavrão atrai demônios. Queridas, eu tô falando isso com muito temor. Então, assim, se você tem o costume de falar palavrão, ou se de repente seu esposo não é convertido e fala palavrão, não vai mandar o meu esposo calar a boca, tá? Seja sábia, em nome de Jesus. Fala, Deus, recolhe esses palavrões, em nome de Jesus, tira isso daqui. Todo o ambiente que não é do Senhor, coloca um louvor, sabe? Meninas, vamos cuidar das nossas casas, porque Jesus está voltando e nós precisamos ficar de pé diante dele. E nós precisamos deixar as nossas famílias também ter acesso a isso. É com muito temor que eu estou dizendo isso. Eu não vou ler Mateus 24, porque é um texto comprido. Eu quero que você leia, né? Que você leia, que você medite. E não só em Mateus 24, depois se você quiser ler Daniel, tiver curiosidade, é um livro muito legal também. Mas, meninas,
Essa é a orientação, não só para essa semana, mas até que o Senhor volte. Se mantenha de pé. Do jeito que você está, do jeito que se você está se sentindo fraca, abatida, fala, Deus, não estou conseguindo, tá difícil, busque alguém para te ajudar. Nós temos uma rede de apoio aqui na igreja local. As meninas, nós temos um grupo de discipuladoras que ajudam outras meninas. E algumas dessas meninas já estão se levantando para acompanhar outras meninas. E isso é fantástico, isso é fantástico. Então, busque alguém para acompanhar você, busque alguém para orar com você, busque alguém para plantar a palavra em você, para que você também possa plantar em outras pessoas. Isso é discipulado, né? Isso é caminhar junto. E é o trabalho que nós temos feito aqui e nós temos incutido isso na cabeça de vocês, não porque é modinha, mas porque Jesus trouxe esse modelo para nós. Nós precisamos cuidar umas das outras, nós precisamos estar junto, compartilhar, chorar junto, se alegrar junto, para a gente poder fortalecer umas às outras, tá bom, meninas? Deus abençoe, fiquem bem, fiquem na paz. E se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou aqui. A Cris, a Yara, as meninas que estão aí acompanhando, tá bom? Deus abençoe e vamos ficar firme, porque Jesus conta conosco e só alcança a coroa da vida aquela que ficar firme na fé até o final. Tá bom, meninas? Deus abençoe vocês, em oração pela vida de vocês e fiquem bem. Se não estiver tão bem, tá tudo bem também. Deus nos dá força, nos fortalece, nos ajuda em todos os momentos. Nas fases boas, nas fases ruins, Ele está sempre conosco. Mas a gente precisa, pelo menos, querer falar, Deus, eu não estou bem, mas eu quero ficar firme na Tua presença. E Deus vai honrar o desejo do teu e do meu coração. Tá bom, meninas? Fiquem bem. Um beijo.